Pessoal, nas aulas 7 ou 8 aí do caderno Aprender Sempre do terceiro ano, a gente vai ter uma retomada. Então, um tópico importante é a retomada aí do conceito de radiciação, onde eu vou ter aí raiz enésima de A, aí eu dei nome aos bois aí, né? O índice é o que está aqui na parte de fora da raiz, que no caso é o n, e a gente vai colocar qualquer número, esse n é tudo, essas letras vão ser tudo números. Os desenhos da raiz quadrada a gente chama de radical. O que está dentro da raiz é o meu radicando, e aí o resultado aí dela é a própria raiz. E aí uma coisa interessante é aqui a definição, né? B é raiz de A, C e somente C, B elevado a N for igual a A. E aqui na sequência eu vou dar alguns exemplos para entender essa questão aí, ó, que é essa última frase aqui em destaque. Então, ó, eu tenho aqui o exemplo A, ó. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 8. É assim que a gente vê essa definição. Mas eu vou abrir para vocês entenderem o que está por detrás disso, que é interessante. Vocês não precisam fazer isso sempre, mas eu vou mostrar para vocês. Então, por que que o 8 aí, raiz cúbica de 8 é igual a 2, né? O 8 é 2 elevado a 3, certo? Então, eu vou ter raiz cúbica de 2 elevado a 3. E basicamente vai ficar 2 elevado a 3 sobre 3, que é 2 elevado a 1. Ou simplesmente, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 3, ó, o índice e a potência é o mesmo valor, eu corto. Saiu 2 sozinho da raiz. Ah, mas como que eu descobri que o 8 é 2 elevado a 3? Fatoração. Divido por 2, 8 dividido por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 3. Que a gente vai no exercício B, no exemplo B, fazer isso mais detalhado. No item B, eu peço a raiz quarta de 81. E aí a questão é, meu Deus, que número elevado a 4 é igual a 81? Então vamos lá, a gente vai decompor em fatores primos. Para quem não lembra, os fatores primos são os números primos, que são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, e aí vai infinitamente. A gente não vai escrever todos porque normalmente não precisa, mas vocês precisam saber para esses iniciais aí. Então eu vou pegar o 81 e vou fazer a decomposição em fatores primos. Primeiramente, aqui eu vou colocar aqui do meu lado esquerdo, aqui desse meu risco, eu vou colocar os divisores primos. Eu coloquei o 3. Por que eu não coloquei o 2, se eu começo os primos pelo 2? Pelo seguinte, gente, o 2 não dá para dividir por 81, não dá para dividir por 2. Não vai dar divisão exata. Vai dar 40,5. E eu preciso de divisões exatas. Então eu vou partir para o outro primo, que é o 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. E agora, eu vou tentar ver, 27 dá para dividir por 3? Deu. Como está dando para dividir, eu vou manter o 3 aí como divisor primo. Se não desse, eu ia tentar o 5, o 7, o 11 e sucessivamente. Tipo, o 9 dividido por 3, 3 por 3, 1. Então, aqui eu vou ter os resultados, olha que eu estou marcando aí, das divisões do meu lado esquerdo. E quando eu chego no 1, é um sinal que acaba aí a minha decomposição em fatores primos. O que sobrou aqui dos divisores é o resultado aí. Eu vou escrever na forma de potência. Então, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 elevado a 4. Daí eu vou ter o que, ó? Raiz cúbica. Raiz quarta de 81, substituindo 81 por 3 elevado a 4, vai dar raiz quarta de 3 elevado a 4. Posso cortar aí as minhas potências e sobrou aí que é 3. Então eu vou ter que raiz quarta de 81 é 3. E agora eu coloquei uns exercícios de treino. Vou dar um tempinho aqui, ficar um pouco em silêncio. Você pausa o vídeo, tenta responder e despausa para ver a resolução.
Então eu pedi para vocês decomporem os fatores primos, porque depois a gente vai usar essa decomposição nos próximos exercícios aí que eu vou passar. Então vamos dar uma pausa, respira, comece, pausem o vídeo que a gente já volta com a resolução. Voltando com a resolução, eu vou decompor 1024. Meu Deus, vai ficar grande. Vai, mas é uma questão de ter calma. 1024 é um número par, dá para dividir por 2. Quando eu dividir por 2, vai dar 512. Depois eu vou dividir por 2, vai dar 256. 256 dividido por 2, 128. Dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. É grande? É. Mas, dá para vocês irem fazendo porque é só dividir pela metade. Como aqui deu para usar só o número primo 2. Vai ter exercício que eu vou usar os outros. Então, daqui, eu posso escrever o 1024 como 2 elevado a 10. Porque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? A gente tem mais um exercício de treino aí. Este exemplo é sensacional. Então, tenta fazer. Lembra que quando não dá por um primo, você vai para o outro. E a gente já volta com a correção. Pausa o vídeo aí. Bom, vamos fazer a correção aí da decomposição do 300. Ele é um número par, dá para dividir por 2. Dá 150, dá para dividir por 2, 75. O que acontece aqui? 75 não dá divisão exata por 2. Porque ele é um número ímpar. Isso é uma coisa que dá para a gente lembrar de critérios de divisibilidade lá do 6º ano. No último caso, você faz a conta e vai ver que vai dar um número com vírgula, então não dá certo. Vou para o meu próximo número primo, que é o 3. Por 3 vai dar para dividir, vai dar 25. Só fazer a divisão aí. 25 não dá para dividir por 3, vou ter que ir pelo próximo número primo, que é o 5. Aí eu terminei. O que eu coloquei? Por que eu coloquei o 3 aqui, Só lembrando porque o 75 não dava divisão exata pelo 2. Daí a gente deve tentar dividir pelo próximo número primo, que no caso era o 3. Aí se não desse pelo 3, eu ia tentar pelo 5, pelo 7, uma hora vai dar certo, a não ser se for um próprio número primo. Que aí eu vou dividir direto e vai dar 1. O 25 não dava para dividir por 3, não dava divisão exata aí por 3. Daí eu fui tentar dividir pelo próximo número primo, que no caso era o 5. E aí deu certo. Então, conclusão. 300 eu vou escrever como 2 elevado vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Vou agrupar o que for igual, 2 ao quadrado, porque tem 2, 2. 3 fica sozinho e o 5 ao quadrado. Isso vai me ajudar bastante a resolver exercícios. Aqui, a gente vai ver como extrair umas raízes. Então, é raiz quinta, raiz sétima e raiz normal. Raiz quadrada, quando eu digo raiz normal. A gente já fez as decomposições. A gente já sabe que 1024 é 2 elevado a 10, já sabe o valor da decomposição de 300. Então, vamos lá. Vou substituir o 1024 por 2 elevado a 10. Aplica a propriedade de fração lá, de transformar o radical em potência, vai ficar 2 elevado a 5 sobre 2, que é 2 elevado a 2, que é 4. Bem tranquilo, né? Esse daqui é um pouco diferente, porque é a raiz sétima. Se eu transformar isso daqui na forma de fração, vai ficar 2 elevado a 10 sobre 7, que não vai me ajudar em nada, não vou conseguir resolver. Então, olha a minha técnica. O 2 elevado a 10 eu posso escrever como 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 3. Lembra, a base igual, vou somar os expoentes, vai voltar no 2 elevado a 10. E aí eu vou abrir separado, vai ficar a raiz sétima de 2 elevado a 7 vezes raiz sétima de 2 elevado a 3. E essa primeira eu consigo sair, corto 7 com 7, vai sair só o 2, fica 2 vezes raiz sétima de 2 elevado a 3. Aqui eu só escrevi o 2 elevado a 10 como 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 3. E apliquei simplificação. Beleza? O item C, eu vou escrever o 300 como 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Todo mundo, pessoal,
que tiver potência 2, como é raiz quadrada, eu vou poder tirar da raiz, ó. Então fica 2 saiu da raiz, porque tinha quadrado, o 3 não tinha potência, ele ficou preso na raiz, e o 5 pôde sair. Aí eu vou multiplicar o que está fora da raiz, né? 2 vezes 5, 10. 10 raiz de 3. Que eu só notei que eu tirei o 2 e o 10 da raiz e fiz aí 2 vezes 5. E agora, pessoal, dando continuidade à parte de radiciação, a gente vai ver as operações com radicais. E a gente vai ter duas coisas importantes, que é o produto e o quociente. Basicamente, o produto aqui, se a gente analisar, ele só fala que é para eu abrir aí, quando estiver multiplicando, eu abro em duas raízes com o mesmo índice, que está aqui fora. E o quociente é a mesma ideia, abre em raízes distintas. A gente vai ver aqui na sequência alguns exercícios que vai aplicar essas duas propriedades. Então, ó, eu vou ter os exemplos A, B e C. Bom, esse primeiro exemplo, é aquele exemplo de eu aplicar, de eu dividir, de eu abrir as raízes multiplicando separadamente. Vai ficar raiz cúbica de 4 elevado a 3 vezes raiz cúbica de y elevado a 3, que como os índices são iguais, eu posso simplesmente cortar eles. Que eu escrevi na forma de fração só para ficar mais fácil, tá? Mas eu posso simplesmente cortar e tirar cada um das suas respectivas raízes. Então vai ficar 4 vezes y. No de baixo, por que eu fiz assim com fração? Porque eu acho mais fácil para entender os outros. Ó, é raiz cúbica, raiz quarta de x elevado a 8 vezes raiz quarta de y elevado a 4. Se eu abrir na forminha de fração, ó, vai ficar x elevado a 8 sobre 4, que é 2, x é y elevado a 4 sobre 4, que é 1. Vai me dar x ao quadrado vezes y. Não coloco y elevado a 1 porque não tem necessidade. A gente viu em propriedade de potência, que é o próprio valor. Essa daqui a gente vai abrir embaixo e em cima, as raízes. Quando não tem raiz, pessoal, não tem índice, lembra que é 2, né? Então, 4 dividido por 2, 8 dividido por 2. Resolvendo, vai dar 4 dividido por 2, 2. 3, aí depois 8 elevado a 2, 4. E aí não tem o que eu fazer, não dá para aplicar aquelas propriedades porque as bases são diferentes. Eu resolvo separadamente. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 4, 3 elevado a 4, 81. E por fim, nós chegamos ao nosso último tema aí, que é racionalização, que é um tema assim que às vezes gera muita dúvida, mas eu vou explicar passo a passo. São algumas técnicas aí que eu vou ter que aplicar. Bom, a racionalização, ela é aí uma operação que a gente vai fazer para eliminar as raízes dos denominadores da fração. É quando eu vou ter um resultado, um exercício que eu vou ter a raiz no denominador da fração, na parte de baixo. Tem basicamente duas ideias que a gente vai ter que usar. A primeira delas é se for somente um número dentro da raiz, no denominador. Então, tipo, eu tenho A sobre raiz de B. É só um número. E aí eu vou fazer o seguinte. A sobre raiz de B vezes raiz de B sobre raiz de B. Multiplico em cima e embaixo por raiz de B. Que isso vai me fazer, vou conseguir tirar. Depois a gente vai ver algumas particularidades ainda sobre isso, mas a grosso modo é isso. E se for mais de um número no denominador? Aí muda um pouquinho. Então, vamos supor que é A sobre C mais raiz de B. Eu vou multiplicar o seguinte. A sobre C raiz de B vezes C menos raiz de B, C menos raiz de B. Eu inverto o sinal, ó. Era positivo no que está em vermelho, eu coloquei a hora que fui multiplicar pelo negativo. Isso é para que a gente consiga eliminar as raízes. A gente vai ver alguns exemplos agora. Pessoal, a minha dica é pausa o vídeo, retoma, vê como eu fiz, depois volta e tenta fazer sozinho. Então vamos lá para os exemplos. Bom, 4 raiz de 2.
é aquele esquema que tem um número só no denominador. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. 4 vezes raiz de 2 vai ficar 4 raiz de 2. Não tem como eu multiplicar. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Vai ficar 4 raiz de 2 sobre 2. Porque raiz de 4 é 2. Acabou. Bem tranquilo. Dá para eu simplificar ainda. Divido 4 por 2, vai dar 2 raiz de 2. Simplificação é muito importante, tá? Agora acabou a parte teórica, a parte da radiciação. Agora, olha isso. É A sobre raiz cúbica de B. Agora, eu não vou multiplicar só por raiz cúbica de B. Eu tenho que fazer o seguinte, ó, vou ter que olhar. Eu preciso que esse B esteja elevado a 3. Ele está elevado a 1. Então, eu vou ter que multiplicar por B ao quadrado. Dentro da sua respectiva aí, raiz cúbica, tá? Pode esquecer de colocar o símbolo da raiz cúbica. Tinha esquecido de colocar aqui, ó, raiz cúbica. Então, ó, só para retomar, por que eu coloquei o B ao quadrado? Porque aqui estava B a 1. Quando eu juntar, agora sim vai dar B ao cubo. B elevado a 3 que eu vou poder tirar da raiz. Então vai ficar A raiz cúbica de B ao quadrado sobre raiz cúbica de B elevado a 1 vezes B elevado a 2. Parte de cima nem vou mexer, só na parte de baixo que a gente faz as coisas mais interessantes. Raiz cúbica de B elevado a 3. Lembra, base igual, eu somo os expoentes. E agora eu posso finalmente cortar aqui, ó. Então, isso daqui vai dar A, deixa eu mudar a cor que foi muito grossa. A raiz cúbica de B elevado a 2 sobre B. E acabou aí o meu exercício. A gente vai ver agora, pessoal, uma aplicação quando for este caso aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho menos 2 sobre raiz de 6 menos raiz de 3. Coloquei um monte de raiz para já deixar bem assim diversificado. Então, olha só como vai ficar. Vou copiar, né? E eu vou multiplicar em cima e embaixo, lembra? Pelo sinal oposto, ó. Então, ó, vai ficar em cima e embaixo por... Ó, vai ficar multiplicando em cima e embaixo por raiz de 6 mais raiz de 3, raiz de 6 mais raiz de 3. E agora eu vou aplicar uma coisa chamada distributiva, que não é tão difícil de fazer, tá? É até que tranquilo, mas vamos lá. Então eu vou multiplicar aqui, ó, menos 2 vezes raiz de 6 vai ficar menos 2 raiz de 6. Menos 2 vezes mais raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Simplesinho assim. Dividido, agora vem uma distributiva grande, ó. Isso aqui, ó, elas estão multiplicando entre si, ok? Então vamos lá, vou fazer um de cada cor, ó. Raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 36, que eu já sei que é igual a 6, ok? Raiz de 6 vezes raiz de 3 vai dar mais raiz de 18. De onde que veio isso? Do 6 vezes 3, dentro da raiz aqui. Agora, mudando a cor de rosa, ó, a menos raiz de 3 vezes raiz de 6 vai dar menos raiz de 18. Jogo de sinal, ó, menos com mais, menos. E o último, menos raiz de 3 menos, mais raiz de 3, menos raiz de 9, que eu já sei que é igual a 3. Agora, olha que legal. Aqui é menos raiz de 18 mais raiz de 18. Posso cortar. Então, isso daqui vai me dar menos 2 raiz de 6, menos 2 raiz de 3 sobre 6 menos 3
Vai ficar menos 2 raiz de 6 menos 2 raiz de 3 sobre 3. Minha questão é eliminar as raízes na parte de baixo. Então é isso, pessoal. Bom treino aí de exercícios para vocês agora, de agora em diante. Espero que tenha ficado ajudado vocês.